Olá, está começando o programa Com a Palavra, um espaço aberto pela TV Câmara para que o parlamentar apresente suas ideias e ações. E hoje eu recebo aqui em nosso estúdio a vereadora pelo PT, Divaneide Basílio. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada mais uma vez aqui no Com a Palavra para podermos conversar um pouco sobre o nosso mandato e nossas ações. A Câmara está em recesso, mas o trabalho dos vereadores continua. Inclusive, durante esse recesso, a senhora foi procurada por um grupo de servidores que queriam discutir o plano de cargos, carreira e salários. Qual é a principal reivindicação deles? Exatamente. Estamos de férias, de recesso parlamentar, apenas das sessões ordinárias das comissões, mas o nosso trabalho nas comunidades e na atuação de acompanhar, fiscalizar o poder público, mas também de interagir junto aos sindicatos, aos movimentos que nos procuram em prol dos direitos desses segmentos, segue firme, nós não vamos parar nenhum segundo. Fomos procuradas pelo Cincenate e também por servidores de modo geral, que têm trazido essa voz não só de lamento, mas de denúncia. Acho que é muito importante a gente dizer isso, que os servidores, tem mais de 8 mil servidores no plano geral, e iniciar uma carreira com um salário base de R$ 725, inferior ao salário mínimo. Menor do que o salário mínimo. Exatamente. Não só causa descontentamento, mas de fato, a gente está falando da vida das pessoas, como é que se materializa a sobrevivência dessas pessoas que precisam trabalhar, que precisam ofertar o melhor para a sociedade. Como é que a gente vai pensar na estruturação do serviço público com esse formato? Aí já há, né, vereadora, até uma decisão judicial que garante a atualização da matriz salarial desses servidores, mas isso ainda não ocorreu efetivamente. Exatamente. Um dos reclames das categorias do segmento dos servidores é justamente o cumprimento dessa decisão judicial. E acho que decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Exatamente. Do STF. E nós fizemos uma audiência pública aqui na Câmara já no primeiro semestre sobre isso. Servidores procuraram a própria presidência da Casa e nós presidimos essa audiência. Dessa audiência nós encaminhamos uma frente parlamentar que deve se consolidar agora, pós recesso, em defesa dos servidores e do serviço público, porque de forma permanente nós temos que garantir a estruturação do serviço público. E isso só se garante com controle, com acompanhamento, mas também com investimento, com reconhecimento de que esses segmentos precisam de um olhar especial, diferenciado e de respeito ao seu trabalho. A Frente Parlamentar, então, quando criada, vai propiciar um constante debate, um palco, uma espécie de local apropriado para uma discussão constante. Exatamente, apresentar soluções, pensar o serviço público, o fortalecimento do serviço público e das políticas públicas, mas nós não podemos esquecer que tudo isso só é possível com a valorização dos servidores. E a valorização dos servidores também passa pela valorização salarial. E o que é que a Prefeitura alega para não cumprir essa decisão judicial e atualizar a matriz salarial? Só lembrando que fala-se muito assim em crise, né, num período de crise econômica, de arroxo fiscal. Essa seria a alegação da Prefeitura para não cumprir? Exatamente. Mas nós temos, por exemplo, os próprios servidores nos procuraram informando isso, que outras categorias, e ninguém aqui é contra que outras categorias tenham aumento, ou enfim, mas não dá para a gente pensar a tamanha disparidade. Eu acho que a disparidade de algumas categorias que ganham mais de 30 mil e um servidor que tem como salário base R$ 725 não é razoável. A gente não pode se calar diante de uma disparidade dessa. A senhora participou recentemente de um seminário para discutir fé e política. Muito do debate, tanto no plano nacional como local, está permeado por questões morais. O debate foi para tentar afastar essas questões morais do debate em torno das políticas públicas ou não? Qual foi o objetivo desse debate? Nós participamos desse momento muito importante aqui em Natal, que sediou o 11º Encontro de Fé e Política, é um movimento nacional e teve como tema Políticas Públicas e Bem Viver. E a campanha da Fraternidade também teve esse tema. Nós fizemos uma audiência pública aqui, junto com o vereador Franklin Capistrano, e nós temos acumulado sobre a importância de espaços como a igreja,
estarem imbuídos ou responsabilizados de fortalecer as políticas públicas. Então, pensar a fé de quem professa a fé sem ter o compromisso prático, sem ter justamente o respeito aos direitos sociais, a gente acha que não é possível. Portanto, esse encontro é justamente para dizer que uma sociedade não pode se balizar apenas por esse desenho da moralidade ou da falsa moralidade, mas ao contrário disso, a sociedade tem que pensar que princípios cristãos estão de fato, quem é cristão, quem professa essa fé, ou que princípios religiosos para quem professa sua identidade religiosa estão movendo. E para nós resgatar princípios como solidariedade, fortalecimento de vínculos comunitários, esses sim são princípios agregadores. E acho que o Seminário de Fé e Política trouxe essa mensagem e fortaleceu esse espírito de convivência. A senhora falou aí da Igreja Católica, né, da participação da Igreja Católica, por meio, acho que da Arquidiocese. Outras igrejas também participaram? Também participaram, tiveram representantes de religião de matriz africana, por exemplo, mas Igreja Evangélica também esteve presente, a Igreja Católica foi acolhedora aqui, mas tem uma comissão mais ampla que inclusive contemplava várias congregações religiosas evangélicas, por exemplo, e acho que esse espírito também de pensar a fé e a diversidade religiosa também é uma ação importante. E nós que estamos no parlamento temos que reconhecer essa diversidade religiosa e fortalecer. Ao término desse seminário, foi encaminhada assim, alguma ação prática, alguma questão mais resolutiva, mais prática? Sim, vai sair um documento, inclusive há pouco conversava com os dirigentes que organizaram o seminário, também será produzido cartilha, mas uma coisa importante é que esse movimento tem também, junto a ele, uma escola de formação de fé e política, ou seja, tem um caráter permanente de formação nas comunidades. E a formação é, de fato, o que garante a possibilidade das pessoas entenderem o significado da participação, o significado de professar a fé com uma ação prática. Na teologia da libertação, a gente fala muito no ver, julgar, mas também agir. Então, tentando garantir essas três dimensões que o seminário sai com esses encaminhamentos e o fortalecimento da escola de fé e política, garantindo aí a formação de novas lideranças, de novos atores sociais, novos sujeitos que estão nas pastorais diversas. A senhora assumiu uma vaga aqui na Câmara Municipal este ano, né, com a eleição da atual deputada federal Natália Bonavides. E de lá para cá tem atuado em algumas comunidades. Durante esse período do recesso, a senhora também tem visitado essas comunidades? Como é que está esse contato com a população? Exatamente, não só eu, mas toda a nossa equipe. Nós temos um trabalho no Conjunto Santa Catarina, sobretudo na Rua Concórdia, onde temos um trabalho de organização de reuniões periódicas, pensando justamente no fortalecimento de vínculos daquele espaço, mas também no espaço Educarte, que trabalha com arte e cultura na comunidade. Temos visitado comunidades como Jardim Progresso, como Mãe Luísa, a própria Rua Santa Luzia no Igapó, que tem aí suas obras ainda inconclusas e nós estamos acompanhando. Não só eu, como toda a minha assessoria, a gente tem se dividido para acompanhar as comunidades. Já estamos com alguns requerimentos prontos para assim que voltar Quais são as principais demandas? Em que áreas? Serviços urbanos, iluminação, limpeza pública? Quais são as principais demandas dessas comunidades que a senhora tem visitado? As principais queixas da população? Você disse algumas delas, como iluminação, e a gente sabe que iluminação garante também a segurança, mas também a Rua Santa Luzia, por exemplo, é uma das ruas que a gente começou a acompanhar desde que a gente começou o trabalho na Comissão de Direitos Humanos. Tem uma obra inconclusa e que lá... é a questão da drenagem. Da drenagem, né? Do saneamento, mas... a própria obra ocasionou muitas
perdas nas residências, casas que estão com risco de desabamento ou impróprias para moradia em função das consequências da obra, e aí nesse caso nós temos uma série de demandas específicas, não só a conclusão da obra, mas também o atendimento adequado. Acompanhamos isso, já fizemos inclusive reunião com a Secretaria de Assistência Social antes desse recesso, estamos monitorando cada passo, mas como a obra ainda está inconclusa, nós nesse recesso aproveitamos para apoiar também essa ação da comunidade de cobrança da conclusão o mais rápido possível da obra. Vereadora, o nosso tempo infelizmente já chegou ao fim. Eu gostaria apenas de agradecer a participação, a presença da senhora aqui, prestando contas do mandato à população e deixar o espaço para que a senhora também possa divulgar as suas redes sociais para que a população possa acompanhar o mandato. Eu agradeço, estamos à disposição. Divaneide Basílio, nosso Facebook e Instagram, e estamos todos os dias à disposição na Câmara Municipal de Natal. O telefone do nosso mandato é 30 33 15 03. Gratidão a todos.